Olá, seja muito bem-vindo a esta jornada relaxante pelo universo. Hoje, vamos contemplar juntos um dos maiores mistérios da natureza, a gravidade. Prepare-se para embarcar em uma experiência imersiva, onde ciência e contemplação se encontram sob o céu estrelado. Desde os tempos mais antigos, olhamos para cima e nos perguntamos: o que mantém os planetas em seus caminhos? Por que as maçãs caem das árvores? O que é, afinal, a gravidade? Nesta série, vamos relaxar, desacelerar o tempo, e juntos desvendar as camadas desse mistério, com imagens hipnóticas, sons relaxantes e explicações acessíveis. Antes de mergulharmos, aproveite para se inscrever no canal. Assim, você acompanha cada etapa dessa viagem pelo tecido do cosmos. Agora, respire fundo e venha comigo. Imagine-se deitado sob um céu noturno, sentindo a imensidão ao seu redor. O universo parece calmo, mas há forças invisíveis em ação, moldando tudo o que existe. Por milhares de anos, a gravidade foi um enigma. Os antigos gregos acreditavam que os deuses moviam os corpos celestes. Outros pensavam em cordas invisíveis ligando tudo. Com o passar dos séculos, a humanidade buscou respostas. Observou, calculou, imaginou. Até que, há cerca de 400 anos, um homem mudou tudo. Isaac Newton, em sua juventude, contemplou a queda de uma maçã e formulou uma das ideias mais influentes da história: a gravidade não era apenas algo terreno, mas rege a todo o cosmos. Para Newton, era como se todos os corpos do universo estivessem conectados por fios invisíveis, puxando uns aos outros. Essa ideia dominou a física por séculos. Mas a explicação clássica de Newton, embora brilhante e precisa, ainda guardava mistérios. Por que a gravidade agia instantaneamente à distância? O que era, de fato, esse fio invisível? Com o tempo, cientistas notaram pequenas discrepâncias e fenômenos que desafiaram as ideias de Newton. A física estava prestes a dar um salto revolucionário. Em meio a esse cenário, surge uma nova mente inquieta, pronta para questionar tudo, e Albert Einstein. Einstein propôs enxergar a gravidade de uma maneira totalmente nova. Não como uma força, mas como uma curvatura. Como um tecido invisível esticado sob nossos pés e acima de nossas cabeças. Imagine o universo como um grande lençol elástico. Se colocamos uma bola pesada, o lençol se curva. Outras bolinhas próximas rolam em direção à curva, não porque estão sendo puxadas, mas porque o caminho mudou. Essa analogia, simples e poderosa, nos ajuda a ver o universo sob uma nova luz. A gravidade, agora, é o resultado da geometria do espaço e do tempo. Mas o que é esse tecido do cosmos? Do que é feito? Como pode ser curvado por algo invisível, como energia ou massa? Durante os próximos capítulos, vamos explorar juntos o espaço-tempo, sua geometria misteriosa e as consequências surpreendentes dessa teoria. Por ora, feche os olhos por um instante, sinta a gravidade em seu corpo, lembre que você está conectado ao universo inteiro por esse tecido invisível. Ao longo da história, nossa busca por respostas transformou não só a ciência, mas também a forma como nos vemos no universo. Agora, vamos desacelerar ainda mais. Sinta o tempo passar devagar, como se cada segundo fosse uma estrela brilhando em sua própria órbita. A ciência é, acima de tudo, uma jornada de contemplação. Permita-se mergulhar nos mistérios, sem pressa, apenas sentindo a beleza de não saber tudo. Enquanto seguimos nossa viagem, lembre-se, o universo é vasto, misterioso e incrivelmente belo. E sua história é também a nossa.
A gravidade, essa força silenciosa, estará conosco em todos os capítulos. Ela é o fio condutor do nosso enredo cósmico. Vamos revisitar Newton, Einstein e tantos outros, mas, acima de tudo, vamos redescobrir nosso próprio lugar no cosmos. Sinta o som do espaço, o silêncio profundo, entrecortado apenas pelo eco distante de estrelas morrendo e nascendo. Cada um de nós carrega um pouco desse mistério. Cada átomo em nosso corpo já foi parte de uma estrela. Somos feitos do mesmo tecido do universo. Acompanhe cada episódio desta série para descobrir como a relatividade geral mudou para sempre o modo como vemos a realidade. No próximo episódio, mergulharemos na vida de Einstein e nos desafios da física do século XX. Prepare-se para conhecer o homem que curvou o próprio tempo. Por enquanto, deixe-se envolver por esse sentimento de conexão. O universo é vasto, mas estamos todos navegando juntos nesse oceano de espaço e tempo. Respire fundo, contemple o céu e lembre-se, e a jornada pelo tecido do cosmos está só começando. No início do século XX, a física passava por uma silenciosa revolução. O universo, antes tão previsível sob as leis de Newton, começava a mostrar sinais de mistérios mais profundos. Entre os muitos jovens cientistas, em especial, desafia os limites do pensamento e Albert Einstein. Em sua mesa simples, com caneta e papel, ele questiona aquilo que todos tomavam como certo. O mundo científico vivia um impasse. Experimentos com a luz não se encaixavam nas equações conhecidas. O conceito de éter, antes considerado fundamental, parecia cada vez mais improvável. Einstein começa a trilhar um novo caminho. Ele percebe que a luz não precisa de um meio para se propagar. Essa percepção simples mudaria tudo. Em 1905, Einstein apresenta sua teoria da relatividade restrita, mostrando que espaço e tempo não são absolutos. Eles podem se dilatar e se contrair, dependendo da velocidade. Mas uma dúvida persistia, e a gravidade? Como ela se encaixava nesse novo panorama? Por anos, Einstein reflete sobre o peso das coisas e a queda dos corpos. A inspiração surge em 1907, ao imaginar um homem em queda livre. Einstein percebe que, por um breve momento, ele não sente seu próprio peso. Essa simples experiência mental leva a uma ideia poderosa: gravidade e aceleração podem ser, sob certas condições, indistinguíveis. Enquanto isso, o mundo ao redor muda rapidamente. Novos telescópios revelam imagens inéditas do universo. O desejo de compreender o cosmos cresce a cada descoberta. Einstein dedica anos à busca de uma teoria que unifique espaço, tempo e gravidade. Ele caminha por florestas, faz anotações em blocos, revisa cálculos incansavelmente. Em 1915, após muitos erros e correções, Einstein apresenta a teoria da relatividade geral, uma das maiores conquistas da mente humana. A teoria propõe algo revolucionário: a gravidade não é uma força invisível, mas sim o efeito da curvatura do próprio espaço-tempo. Einstein explica, e massas como o Sol e a Terra fundam e moldam o espaço-tempo ao seu redor, guiando o movimento de planetas e luz. A partir desse momento, a visão do universo muda para sempre. O espaço não é mais um palco vazio, mas um ator fundamental no drama cósmico. A teoria de Einstein é complexa, mas sua essência pode ser sentida em pequenas experiências do dia a dia, como a sensação de queda ou de peso. A busca pela compreensão da gravidade levou Einstein a um mundo invisível de curvaturas e dimensões, onde tudo está conectado. A relatividade geral não veio sem resistência.
Muitos cientistas duvidaram, argumentaram, testaram. Mas a beleza da teoria logo conquistaria admiradores. A intuição de Einstein era guiada não só pela lógica, mas também pela imaginação. Ele costumava dizer que a imaginação é mais importante que o conhecimento. A relatividade geral abre portas para novas perguntas. O que são buracos negros? O universo tem um começo e um fim? Podemos viajar no tempo? Einstein, ao repensar o espaço, o tempo e a gravidade, redefine o próprio conceito de realidade. Nada mais será como antes. A jornada de Einstein inspira gerações de cientistas, filósofos e curiosos. Sua teoria será posta à prova, mas também abrirá portas para a imaginação humana. Elegância, simplicidade e profundidade, e a relatividade geral é tudo isso. Mas acima de tudo, é um convite ao mistério. Em cada equação, em cada teste, pulsa o desejo humano de compreender o universo. Einstein nos mostrou que a resposta pode estar em um simples pensamento. Hoje, olhamos para trás e vemos que a ousadia de Einstein mudou o mundo. Sua teoria será o ponto de partida para novas aventuras científicas. A relatividade geral não é apenas física. É também poesia, é arte. Uma dança de espaço e tempo, conduzida pela gravidade. Enquanto Einstein trabalhava, o mundo ao redor passava por turbulências históricas. Mas, em sua mente, nascia uma nova era para a humanidade. A coragem de desafiar o senso comum, a persistência diante das dúvidas, essas são as marcas da genialidade de Einstein. Sua jornada nos lembra de que o verdadeiro conhecimento nasce da inquietação, do desejo de ir além do aparente. A relatividade geral é um convite a olhar de novo para o universo. A cada descoberta, uma nova camada de maravilhamento se revela. Na próxima etapa, mergulharemos no espaço-tempo, esse tecido misterioso que conecta tudo o que existe. Prepare-se para contemplar uma nova realidade. Imagine por um instante que o espaço e o tempo não são entidades separadas, mas sim uma única estrutura entrelaçada, o espaço-tempo. Essa ideia revolucionária propõe que tudo o que existe, desde partículas até galáxias, se move e evolui dentro desse tecido invisível. No coração deste conceito está a união entre espaço e tempo. Já não falamos de 3 dimensões espaciais separadas do tempo, mas de 4 dimensões fundidas em uma só realidade. Visualize o espaço-tempo como um vasto tapete elástico, esticado por toda a extensão do universo. Onde há massa ou energia, esse tapete se deforma, criando vales e ondulações. Quando um planeta, uma estrela ou mesmo a luz passa próximo a uma região curvada desse tecido, seu caminho é desviado. Não por uma força invisível, mas simplesmente porque segue a curva natural do espaço-tempo. Essa visão transforma nosso entendimento, e a gravidade não é mais uma força que puxa, mas a expressão da geometria do universo. Tudo segue as geodésicas, os caminhos mais naturais e suaves nesse tecido. Mesmo você, agora, está mergulhado nesse tecido. Cada movimento, cada instante, é uma viagem pelo espaço-tempo. O espaço-tempo não é rígido. Ele pode ser esticado, comprimido, e até mesmo ondulado por eventos cósmicos intensos, como a colisão de buracos negros. Para imaginar melhor, pense no espaço-tempo como o oceano calmo. Grandes massas criam ondas e redemoinhos, enquanto pequenas partículas causam apenas leves ondulações. Visualize agora uma malha 3D translúcida envolvendo um planeta. À medida que a massa do planeta deforma essa malha, outros objetos próximos sentem essa curvatura e mudam seu caminho. Até mesmo a luz, que
que viaja à velocidade máxima do universo, é afetada pela curvatura do espaço-tempo. Ela se curva, fazendo com que vejamos estrelas em posições ligeiramente diferentes durante eclipses. A beleza do espaço-tempo está em sua flexibilidade. Ele é invisível, mas suas consequências podem ser observadas a cada instante, nos movimentos dos planetas, na luz das estrelas, até mesmo no fluxo do tempo. Esse conceito pode parecer abstrato, mas podemos trazê-lo para nosso cotidiano com metáforas simples. Pense em um trampolim: quanto mais peso, maior a curvatura. Assim também é o espaço-tempo. As leis do universo são escritas nesse tecido. Tudo o que conhecemos se move, se transforma e interage através das curvas e ondulações do espaço-tempo. No fundo, a relatividade geral nos convida a enxergar o universo como uma dança sutil de formas, campos e trajetórias, sempre guiadas pela geometria do espaço-tempo. Se observarmos um relógio em um lugar com gravidade intensa, ele parecerá andar mais devagar do que um relógio em um local distante de grandes massas. Essas diferenças de tempo, embora sutis, são reais e já foram medidas com precisão por experimentos modernos. O espaço-tempo pode ser pensado como um palco, mas também como o próprio ator principal. Ele interage com tudo ao seu redor, mudando e sendo mudado constantemente. Em escalas cósmicas, essas curvaturas criam as trajetórias dos planetas, das estrelas e até das galáxias, guiando seus movimentos graciosamente pelo universo. Mas mesmo em escalas pequenas, como em nosso planeta, o espaço-tempo está presente. A gravidade que sentimos nada mais é do que a inclinação dessa imensa superfície. O espaço-tempo, portanto, é a espinha dorsal do universo, sustentando todas as formas de movimentos, do menor átomo à maior galáxia. Ao entendermos o espaço-tempo, nos aproximamos de um dos maiores mistérios da existência: o que é, afinal, a realidade. A relatividade geral nos mostra que o universo é muito mais flexível e dinâmico do que poderíamos imaginar. Ele respira, pulsa e se transforma a cada instante. Esse tecido, invisível aos olhos, é a chave para compreendermos fenômenos tão distintos quanto a órbita da Lua e o brilho das estrelas distantes. Quando olhamos para o céu, vemos apenas uma fração dessa complexidade. O espaço-tempo, com todas as suas curvas e dobras, está em toda parte. A verdadeira aventura da ciência é enxergar o invisível, em dar forma e cor ao que antes era apenas abstração. De agora em diante, quando pensar em gravidade, imagine não uma força, mas a própria textura do universo se curvando sob seus pés. Estamos todos navegando juntos nesse oceano invisível, conectados pelo espaço-tempo. Não importa onde estejamos, fazemos parte desse grande tecido cósmico. Aos poucos, vamos nos aprofundando nesse mistério, desvendando camadas e mais camadas dessa estrutura fundamental da realidade. Na próxima etapa da nossa jornada, exploraremos como a geometria do universo determina o movimento de tudo que existe, revelando ainda mais a beleza e a profundidade do espaço-tempo. À medida que avançamos, convidamos você a mergulhar na geometria profunda do universo, onde o espaço e o tempo se entrelaçam de forma surpreendente. Imagine uma folha de papel plana. Se desenharmos uma linha reta sobre ela, ela será o menor caminho entre dois pontos, e essa é a chamada geodésica em um espaço plano. Agora, imagine curvar essa folha formando uma esfera. A linha mais curta entre dois pontos na superfície curva já não é mais uma linha reta, mas sim um arco, e a nova geodésica. É assim que a relatividade geral nos convida a ver o universo, não como um palco rígido, mas como um tecido flexível, cuja geometria pode ser plana, curva ou até ondulada.
A matemática por trás disso é profunda, mas a ideia central é simples e bela: a presença de massa e energia curva o espaço-tempo. Planetas, estrelas e até mesmo a Luz seguem trajetórias naturais, chamadas geodésicas, determinadas por essa curvatura. No espaço-tempo, a gravidade não é uma força misteriosa que puxa os corpos, mas sim a tendência de seguir o caminho mais direto em um ambiente curvo. Considere a órbita da Terra ao redor do Sol. Na visão newtoniana, o Sol puxa a Terra com uma força invisível. Na relatividade geral, a Terra simplesmente segue a curva natural do espaço-tempo moldado pelo Sol. Essa diferença de perspectiva é mais do que um detalhe, ela redefine nossa compreensão de movimento, de espaço e de tempo. Para visualizar melhor, pense em uma bola de gude rolando sobre uma cama elástica. Se a cama for plana, ela segue em linha reta; se houver uma depressão, ela curva seu caminho. É assim que massas maiores criam as trajetórias curvas dos planetas, das luas e até mesmo da luz. Na relatividade geral, não existe um espaço absoluto. O que existe é uma malha dinâmica, onde cada objeto contribui para o formato do todo. Essa malha é chamada de espaço-tempo. Ela pode ser plana, como em regiões distantes das galáxias, ou altamente curva, perto de objetos massivos. O espaço-tempo pode até se distorcer em formas exóticas, como túneis ou dobras, em fenômenos ainda hipotéticos. Esse modo de ver o universo nos conecta à matemática da geometria diferencial, onde superfícies podem ser exploradas de infinitas maneiras. A trajetória dos corpos celestes segue o caminho natural definido por essa geometria, que chamamos de geodésicas. O conceito de geodésicas pode ser relaxante, e tudo no universo segue seu curso natural, fluindo em harmonia com a curvatura do espaço-tempo. A luz, por exemplo, também segue essas curvas; ela é desviada ao passar perto de grandes massas, um fenômeno chamado lente gravitacional. Esse desvio da luz pode criar imagens múltiplas de uma mesma estrela ou galáxia, como se o próprio universo fosse um espelho distorcido. A gravidade, então, não é mais um puxão, mas um convite ao movimento natural em um cenário que se adapta à presença de massa e energia. Quando olhamos para o céu noturno, estamos vendo objetos que seguem rotas traçadas pela geometria do espaço-tempo. A própria Terra, ao girar em torno do Sol, está mergulhada nesse oceano curvo, navegando serenamente em sua órbita natural. Esse entendimento permite prever com precisão desde o movimento dos planetas até a trajetória de sondas espaciais rumo ao desconhecido. A geometria do universo nos lembra que tudo está em constante movimento e transformação, guiado por leis elegantes e invisíveis. Essa visão também trouxe perguntas: será que o universo é finito ou infinito? Ele se curva sobre si mesmo, ou se estende sem fim? A resposta depende da quantidade de matéria e energia existente, e ainda é um dos grandes mistérios da cosmologia. No centro de tudo está a ideia de que espaço e tempo são tecidos vivos, pulsando e se dobrando ao sabor dos eventos cósmicos. Mesmo em escalas menores, como a superfície da Terra ou a órbita da Lua, a geometria do espaço-tempo influencia cada movimento. A beleza dessa teoria está em sua simplicidade visual: tudo flui, tudo segue o caminho natural, sem esforço, sem pressa. Ao percebermos o universo como uma grande tapeçaria de curvas e trajetórias naturais, podemos contemplar não apenas a ordem, mas também a poesia oculta na geometria do cosmos. A teoria da relatividade geral, tão revolucionária, precisava ser posta à prova. Como saber se a visão de Einstein realmente refletia o mundo real? No começo do século XX,
a ciência tinha poucas formas de testar ideias tão radicais. Mas um fenômeno astronômico estava prestes a se tornar palco da comprovação num eclipse solar. Em 1919, uma expedição liderada pelo astrônomo britânico Arthur Eddington partiu para observar o eclipse total do Sol. A missão era ousada, verificar se a luz das estrelas era realmente desviada pela gravidade do Sol, como previa Einstein. A hipótese era simples, mas surpreendente, e a luz das estrelas que passasse próxima ao Sol, durante o eclipse, deveria ser desviada, mostrando as estrelas em posições aparentemente erradas. Durante o eclipse, o céu escureceu e, pela primeira vez, estrelas próximas ao Sol puderam ser fotografadas. O nervosismo era grande. O futuro da física dependia desses instantes. Meses depois, as placas fotográficas foram analisadas. O resultado foi claro, as estrelas estavam mesmo deslocadas, exatamente como Einstein previu. O anúncio foi feito e a relatividade geral estava comprovada. O mundo ficou maravilhado. Jornais de todo o planeta estampavam o nome de Einstein. O próprio Einstein teria dito, e a luz foi desviada, e com ela, toda a história da física. A comprovação da teoria mudou nossa visão do universo. Mas esse não foi o único teste. Havia outros mistérios esperando uma explicação. Um deles, o estranho movimento do planeta Mercúrio. Por décadas, astrônomos notaram que o periélio de Mercúrio, o ponto mais próximo ao Sol em sua órbita, avançava mais do que Newton previa. A relatividade geral trouxe a resposta, e a intensa curvatura do espaço-tempo próximo ao Sol explicava o avanço extra de Mercúrio. Esse ajuste sutil, imperceptível aos olhos, era a assinatura do espaço-tempo agindo como Einstein previra. Cada teste, cada confirmação, era um passo além em nossa compreensão do cosmos. A ciência caminhava, passo a passo, pelo caminho da dúvida, da observação e do maravilhamento. Outros experimentos seguiram. Como a observação precisa do tempo, relógios atômicos em aviões e satélites mostraram que o tempo realmente passa diferente em campos gravitacionais distintos. A teoria previa que o tempo correria mais devagar próximo a grandes massas. E foi o que se confirmou, com medições cada vez mais precisas. Hoje, sabemos que até mesmo os sistemas de GPS dependem dessas correções relativísticas para funcionar corretamente. A cada confirmação experimental, a relatividade geral se firmava como uma das pedras fundamentais da ciência moderna. Mas a beleza da ciência está justamente no processo, em formular hipóteses, testar, duvidar e observar. Só assim avançamos. A história da relatividade geral é também a história da colaboração internacional. Cientistas do mundo todo, unidos pela curiosidade, pelo desejo de entender. Cada novo teste, cada novo dado, era mais uma peça no grande quebra-cabeça do universo. A dúvida, longe de ser um obstáculo, é o motor da descoberta. É questionando o conhecido que desvendamos o desconhecido. A confirmação da relatividade geral não foi apenas um triunfo pessoal de Einstein, mas uma vitória coletiva do espírito científico. Esses experimentos históricos abriram caminho para novas gerações de cientistas, que continuariam a desafiar os limites do conhecimento. Hoje, décadas depois, seguimos testando e refinando a teoria. Novos instrumentos e telescópios ampliam ainda mais nossa visão. Mesmo diante de todos os testes já realizados, a relatividade geral permanece aberta à revisão. Não é assim que a ciência avança. A cada novo desafio, seja uma anomalia orbital ou uma precisão ainda maior nas medições, a teoria é colocada à prova mais uma vez.
A busca pela verdade é constante e infinita. É esse espírito que move a ciência e, de certa forma, toda a humanidade. Os testes históricos da relatividade geral nos lembram de que, para entender o universo, precisamos olhar, perguntar e ousar duvidar. Entre a dúvida e a certeza, entre o olhar atento e a imaginação, nasce o conhecimento que nos conecta ao cosmos. E assim, seguimos. Testando, observando e maravilhando-nos diante do universo. Porque cada resposta nos leva a novas perguntas, e é isso que torna a jornada tão fascinante. Ao longo dos séculos, a imaginação humana se deparou com regiões do universo onde as leis conhecidas pareciam se dobrar. Esses lugares misteriosos são chamados de buracos negros. Buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar de seu abraço. Mas como eles surgem? Segundo a relatividade geral, quando uma estrela muito massiva esgota seu combustível, ela pode colapsar sob seu próprio peso. Nesse momento dramático, toda a matéria da estrela é comprimida em um ponto inimaginavelmente pequeno e denso, e a singularidade. Ao redor desse ponto, há uma fronteira invisível chamada horizonte de eventos. Ali, o tempo e o espaço se comportam de formas estranhas. Cruzando o horizonte de eventos, nada pode retornar. É como atravessar a porta de um mistério cósmico sem volta. Para um observador distante, qualquer coisa que se aproxime do horizonte de eventos parece desacelerar, congelando no tempo. Já para quem cai em direção ao buraco negro, o tempo passa normalmente, mas o destino é inevitável, na singularidade. Os buracos negros não são apenas armadilhas gravitacionais. Eles também são laboratórios extremos para testar as leis da física. Recentemente, conseguimos até mesmo ver a sombra de um buraco negro, graças a um esforço global de observação. Essa imagem histórica foi obtida pelo Event Horizon Telescope, reunindo telescópios de todo o planeta. Buracos negros também emitem sinais misteriosos, como jatos de partículas a velocidades próximas à da luz. Esses jatos atravessam galáxias inteiras, levando energia e matéria para regiões distantes do cosmos. A região próxima ao buraco negro é envolta por um disco de acreção, em gás e poeira giram em espirais, aquecendo-se e brilhando fortemente. À medida que a matéria cai, ela emite raios X e outras formas de radiação, que podemos detectar aqui na Terra. O estudo dos buracos negros revelou fenômenos inesperados, desde pulsares até colisões cósmicas de proporções épicas. Na fronteira do horizonte de eventos, o espaço-tempo é tão distorcido que a própria noção de tempo e distância se torna incerta. O conceito de buraco negro foi inicialmente recebido com ceticismo, mas hoje sabemos que eles são abundantes no universo. Há evidências de buracos negros supermassivos no centro da maioria das galáxias, inclusive na Via Láctea. Esses gigantes podem ter milhões ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Apesar de assustadores, buracos negros são fundamentais para a evolução e dinâmica das galáxias. Dentro deles, as leis conhecidas da física parecem entrar em colapso, apontando para limites do nosso conhecimento. A singularidade, núcleo do buraco negro, permanece um enigma impenetrável para a ciência moderna. O estudo dos buracos negros nos desafia a repensar conceitos como espaço, tempo e causalidade. Além dos fenômenos visuais, pesquisadores criaram simulações sonoras e sons teóricos de buracos negros vibrando no espaço-tempo.
Esses sons não são audíveis diretamente, mas permitem que sintamos, de certa forma, a presença dessas entidades cósmicas. A relatividade geral prevê a existência dessas maravilhas cósmicas, mostrando a força e a flexibilidade do espaço-tempo. Cada buraco negro é um convite à contemplação e um lembrete de que o universo é repleto de mistérios ainda por desvendar. No silêncio entre as estrelas, buracos negros sussurram sobre os limites do que podemos conhecer. E assim, seguimos nossa jornada, navegando pelo tecido do cosmos, maravilhados diante desses portais de mistério e beleza. Às vezes, o universo revela sua elegância não apenas no que vemos, mas também no que podemos ouvir. Imagine por um instante, e se o espaço-tempo fosse um tecido, será que ele poderia vibrar? As ondas gravitacionais são um dos conceitos mais fascinantes previstos pela relatividade geral. Elas são ondulações no próprio tecido do espaço-tempo, provocadas por eventos cósmicos extremos. Imagine duas estrelas de nêutrons ou dois buracos negros girando um ao redor do outro, cada vez mais próximos. A dança gravitacional deles agita o universo, enviando ondas que viajam a velocidades incríveis. Essas ondas são incrivelmente sutis. Quando passam pela Terra, alteram distâncias em escalas menores que o tamanho de um átomo. Mesmo assim, sua existência foi prevista por Einstein há mais de um século. Por muito tempo, as ondas gravitacionais foram consideradas impossíveis de serem detectadas. Pareciam apenas um sussurro no fundo silencioso do cosmos. Mas a humanidade é persistente em sua busca. Em 2015, cientistas do Observatório LIGO captaram, pela primeira vez, o eco distante de duas massas colidindo a uma assinatura inconfundível de ondas gravitacionais. Esse momento foi comparado a ouvir os primeiros acordes de uma nova sinfonia cósmica. Pela primeira vez, ouvimos o universo vibrando. As ondas gravitacionais abrem uma nova janela para o cosmos. Diferente da luz, elas atravessam tudo, poeira, gases, até as regiões mais obscuras do universo. A cada novo evento detectado, estudamos colisões de buracos negros, fusões de estrelas de nêutrons e outros fenômenos extremos, antes inacessíveis aos nossos olhos. Mas como funcionam esses detectores? O segredo está em lasers espelhos, formando braços de quilômetros de comprimento. Eles conseguem perceber variações minúsculas, provocadas pela passagem de uma onda gravitacional. Quando uma onda passa, ela estica e comprime o espaço, alterando o comprimento dos braços do detector. Essas mudanças são analisadas e transformadas em dados sonoros e visuais. Ao transformar esses dados em sons audíveis, podemos literalmente ouvir o universo vibrando. Cada detecção é como um toque sutil em um tambor cósmico. As ondas gravitacionais não apenas confirmam a relatividade geral, mas também expandem nossa compreensão sobre a natureza do espaço-tempo e das interações cósmicas. Elas nos mostram que o universo está em constante movimento e transformação. O espaço-tempo não é estático, é dinâmico, vivo, vibrante. Mesmo os eventos mais distantes, ocorridos há bilhões de anos, enviam suas memórias até nós através dessas ondas. Elas são mensagens ancestrais, atravessando o tempo e o espaço. A sensibilidade dos detectores é tamanha que até fenômenos aparentemente pequenos podem ser registrados, abrindo espaço para novas descobertas inesperadas. A busca por ondas gravitacionais é um exemplo de como a curiosidade humana ultrapassa limites, combinando tecnologia, cooperação internacional e criatividade. A cada novo avanço, a ciência nos aproxima de mistérios ainda mais profundos, como a natureza dos próprios buracos negros e o início do universo.
Hoje, há projetos ainda mais ambiciosos, como o detector espacial LISA, que pretende captar ondas gravitacionais de fontes ainda mais distantes e sutis. No futuro, poderemos estudar até mesmo o eco das primeiras vibrações do universo, logo após o Big Bang, desvendando capítulos desconhecidos da história cósmica. A detecção de ondas gravitacionais não é apenas um feito tecnológico. É um convite à contemplação da delicadeza e da grandiosidade do cosmos. Cada novo registro é uma nota nessa sinfonia que compõe o universo. O espaço-tempo vibra, ressoa, e nós, atentos, escutamos e aprendemos. A música das estrelas, dos buracos negros, das galáxias em colisão. Tudo isso agora pode ser sentido, ouvido, interpretado. A relatividade geral segue surpreendendo, mostrando que o espaço-tempo é muito mais do que um cenário, ele é protagonista da história cósmica. Ondas gravitacionais são um lembrete poético, e até o silêncio do universo guarda movimentos secretos, esperando serem descobertos. Em cada detecção, celebramos não só o avanço científico, mas também a capacidade humana de imaginar, criar e escutar o inaudível. À medida que deciframos as vibrações do universo, ampliamos nosso próprio senso de pertencimento ao cosmos. O universo vibra, pulsa, ressoa. E nós, parte desse grande concerto, somos convidados a ouvir, contemplar e sentir. Que cada onda captada nos lembre da beleza que reside além do visível, nas frequências sutis do espaço-tempo. No silêncio da noite, sob a vastidão do céu, podemos imaginar que outras melodias cósmicas ainda aguardam para serem ouvidas? Às vezes, as ideias mais profundas do universo estão presentes em nosso cotidiano, mesmo que não percebamos. A relatividade geral, apesar de parecer distante, é essencial para o funcionamento de tecnologias que usamos todos os dias. Um dos exemplos mais fascinantes é o sistema GPS, que depende de uma compreensão precisa do espaço-tempo. Os satélites GPS viajam a milhares de quilômetros de altura, onde o tempo passa ligeiramente mais rápido do que na superfície terrestre. Isso ocorre porque, segundo a relatividade geral, a presença da Terra deforma o espaço-tempo e afeta o ritmo com que o tempo flui. Se essas diferenças não fossem corrigidas, em poucos minutos os erros de localização chegariam a quilômetros de distância. Graças à relatividade, engenheiros ajustam os relógios dos satélites antes de serem lançados, garantindo precisão. Além do GPS, a relatividade geral também influencia os sinais de rádio e a sincronização de redes globais. Em bancos, bolsas de valores e sistemas de comunicação, o tempo exato é fundamental para transações e segurança. A precisão desses sistemas revela como uma teoria concebida para explicar o cosmos impacta diretamente a sociedade moderna. Viajando de avião, também sentimos efeitos sutis do espaço-tempo. Quanto mais rápido nos movemos, mais lentamente o tempo passa para nós. Essas diferenças são minúsculas, mas comprovadas com relógios atômicos ultra-precisos em voos ao redor do mundo. O tempo, portanto, não é uma constante universal, ele se adapta à gravidade e à velocidade de cada observador. No topo de montanhas, o tempo passa ligeiramente mais rápido do que ao nível do mar, por causa da gravidade reduzida. Para nós, a diferença é imperceptível, mas para a ciência, é uma prova de que o tecido do cosmos afeta cada detalhe de nossa existência. Até mesmo nossos corpos sentem a influência da gravidade, ela molda nossa postura, nossos ossos, e até nosso próprio tempo biológico. Em estações espaciais,
Astronautas vivem experiências únicas, o tempo e a gravidade mudam, alterando até mesmo o funcionamento do corpo. A passagem do tempo para quem está em órbita é diferente de quem está na Terra, mesmo que a diferença seja de frações de segundos. Essas experiências ajudam cientistas a entender melhor os efeitos da gravidade e do espaço-tempo sobre a vida. A busca por maior precisão no tempo levou ao desenvolvimento de relógios atômicos, instrumentos inspirados pela relatividade. Hoje, esses relógios são essenciais para navegação, comunicação e até mesmo para experimentos científicos de ponta. A relatividade geral também inspira ficção científica, com filmes e livros imaginando viagens no tempo e buracos de minhoca. E, de fato, a ciência mostra que o tempo é flexível, moldado pelas curvas do espaço e pela dança da gravidade. Tudo isso nos convida a olhar para o mundo com um novo olhar, cada segundo é uma pequena aventura pelo tecido do cosmos. A relatividade não é apenas uma teoria distante, mas uma companhia constante em cada jornada, em cada passo. Às vezes, basta uma pausa para perceber que, enquanto vivemos nosso dia, participamos de uma coreografia invisível com o universo. O tempo, mesmo invisível, é sentido em cada batida do coração, em cada nascer e pôr do sol. E, ao compreender como o espaço-tempo influencia a nossa vida diária, tornamo-nos parte de uma tradição milenar de contempladores do cosmos. A relatividade geral é mais do que uma teoria, é a ponte entre o universo e a experiência humana. Na próxima etapa da nossa jornada, exploraremos como a relatividade geral nos ajudou a enxergar a expansão do universo e o mistério da energia escura. O universo está em constante expansão. Essa descoberta mudou para sempre nossa visão do cosmos. No início do século XX, acreditava-se que o universo era fixo e eterno. Mas o próprio Einstein, ao aplicar a relatividade geral ao cosmos, percebeu que suas equações sugeriam algo diferente. Para manter o universo estático, Einstein adicionou uma constante cosmológica às suas equações, uma espécie de força antigravitacional. Mas logo, observações de astrônomos como Edwin Hubble mostraram que as galáxias estavam realmente se afastando umas das outras. O universo, então, não era estático, e ele estava crescendo, expandindo-se como um balão sendo inflado. Essa expansão pode ser visualizada com uma metáfora simples: imagine pontos desenhados num balão. À medida em que o balão infla, todos os pontos se afastam uns dos outros. Essa ideia mudou a cosmologia para sempre e trouxe novas perguntas: o que faz o universo se expandir? Essa expansão é constante? Durante muito tempo, acreditou-se que a gravidade iria, eventualmente, frear essa expansão. O universo poderia até mesmo voltar a se contrair. Mas, nos anos 1990, uma descoberta surpreendente mudou tudo e a expansão do universo não está diminuindo. Ela está acelerando. Essa aceleração foi detectada através da observação de supernovas distantes, que funcionam como faróis cósmicos. Para explicar esse fenômeno, os cientistas recorreram à ideia de uma energia misteriosa permeando todo o espaço e a energia escura. A energia escura representa cerca de 70% do conteúdo do universo, mas sua natureza ainda é um grande mistério. Mesmo sem compreendê-la totalmente, sabemos que ela é responsável por afastar as galáxias cada vez mais rápido, esticando o próprio tecido do cosmos. Essa expansão acelerada significa que, num futuro distante, galáxias muito afastadas poderão simplesmente desaparecer do nosso campo de visão.
O universo que conhecemos hoje é apenas uma fração de tudo que existiu e existirá. Estamos testemunhando uma era cosmicamente privilegiada. A relatividade geral, com suas equações, abriu as portas para compreendermos essa dinâmica do universo em grande escala. Mas também revelou o quanto ainda ignoramos: o que é realmente a energia escura? O que impulsiona a expansão? Cada nova descoberta nos leva a mais perguntas, e a busca pelo entendimento do cosmos se torna ainda mais fascinante. A expansão do universo também afeta o tempo. Quanto mais o espaço se expande, mais distante se torna nosso passado cósmico. Olhar para galáxias distantes é como olhar para o passado, pois a luz leva bilhões de anos para chegar até nós. Cada ponto luminoso no céu é um fragmento de uma história antiga, uma mensagem enviada através do tempo e do espaço. A expansão do cosmos é uma dança silenciosa e constante, dirigida por forças e energias que mal começamos a compreender. Esse é o legado da relatividade geral, mostrar que o universo é dinâmico, em transformação, e que nosso papel é continuar buscando respostas. Enquanto exploramos essas fronteiras, redescobrimos nosso próprio lugar no universo. Contemplar a expansão do universo é também contemplar a grandiosidade de tudo que existe e a humildade diante do desconhecido. A cada noite, ao observarmos o céu, estamos conectados a bilhões de anos de história cósmica. O universo se expande, e com ele, expandem-se também nossa curiosidade e nosso desejo de compreender. A energia escura permanece um dos maiores enigmas da ciência moderna, desafiando nossa imaginação. Mesmo sem respostas definitivas, seguimos explorando, observando e nos maravilhando com a vastidão do cosmos. Que essa expansão do universo nos inspire sempre a expandir também nossos horizontes interiores, cultivando a admiração e o respeito pelo desconhecido. À medida que avançamos pela jornada da relatividade geral, surge uma questão inevitável: será que esta teoria incrível explica tudo no universo? Apesar de seu sucesso, a relatividade geral encontra limites quando tentamos descrever o mundo das menores escalas, o mundo quântico. No universo microscópico, as regras mudam. Partículas surgem e desaparecem, e a gravidade, tão presente em escalas cósmicas, parece quase imperceptível. A relatividade geral e a mecânica quântica são, cada uma, pilares da física moderna. No entanto, elas não se encaixam perfeitamente uma na outra. Enquanto a relatividade geral descreve o cosmos em escalas gigantescas, a mecânica quântica governa o infinitamente pequeno. Mas, em situações extremas, como no interior dos buracos negros, ambas as leis deveriam valer ao mesmo tempo. Nestes cenários, as equações entram em conflito. O espaço-tempo se curva infinitamente, e a matemática da física deixa de fazer sentido. Esse impasse é um dos maiores mistérios da ciência: como unir a relatividade geral e a mecânica quântica em uma teoria única e completa. Ao longo do último século, físicos de todo o mundo dedicaram suas vidas a buscar essa unificação, conhecida como gravidade quântica. Uma das candidatas mais fascinantes é a teoria das cordas, que sugere que partículas fundamentais são, na verdade, pequenas cordas vibrando em dimensões extras. Outra abordagem promissora é a gravidade quântica em loop, que propõe que o espaço-tempo é composto de pequenos laços entrelaçados, formando uma malha microscópica. Apesar dos avanços teóricos, ainda não temos experimentos diretos que comprovem essas ideias revolucionárias. O mistério da unificação permanece. Talvez, nas dobras do espaço-tempo, ainda estejam ocultas as respostas que nos levarão a uma nova revolução científica.
Além da unificação, a relatividade geral também enfrenta desafios na explicação de fenômenos cósmicos, como a energia escura e a matéria escura. A matéria escura parece dominar a gravidade das galáxias, enquanto a energia escura acelera a expansão do universo. Mas o que são, de fato, essas entidades misteriosas? Os cientistas seguem investigando, construindo telescópios cada vez mais precisos e sondando os confins do universo em busca de respostas. A cada nova descoberta, a relatividade geral é testada em situações mais extremas, e, até agora, ela tem resistido de maneira surpreendente. No entanto, os próprios limites da teoria nos lembram de que o conhecimento científico está sempre em expansão. O desejo de entender o universo, em sua totalidade, impulsiona gerações de pesquisadores, levando a novos experimentos e teorias. A busca por uma teoria unificada é também uma busca pela beleza escondida nas leis da natureza. Mesmo que a resposta final ainda esteja fora de alcance, cada avanço revela novas camadas de complexidade e harmonia no cosmos. A relatividade geral, apesar de seus limites, continua sendo um dos maiores triunfos do pensamento humano. Ela inspira jovens e adultos, cientistas e sonhadores, artistas e filósofos, a contemplar a grandiosidade do universo. Hoje, novos instrumentos como interferômetros, radiotelescópios e detectores de partículas ampliam nossas fronteiras de observação. A colaboração internacional se torna fundamental para enfrentar perguntas tão profundas e complexas. A ciência, em sua essência, é feita de perguntas. A relatividade geral nos ensinou que a curiosidade é a chave para o progresso. Cada vez que uma teoria encontra seus limites, abre-se espaço para novas ideias, experimentos e descobertas. O futuro reserva possibilidades incríveis, talvez uma nova teoria, ainda mais elegante, esteja esperando para ser descoberta. Enquanto isso, a relatividade geral permanece como uma luz que guia nossa compreensão do cosmos. A busca pela unificação das leis da natureza é, ao mesmo tempo, um desafio científico e uma jornada filosófica. Ao olharmos para o céu, lembremos, cada limite encontrado é apenas o início de uma nova exploração. O universo é vasto, e a aventura do conhecimento nunca termina. Ao olharmos para o céu estrelado, é impossível não sentirmos um fascínio profundo diante da vastidão do universo. A relatividade geral, proposta por Einstein, não só mudou a física. Ela transformou nossa própria noção de realidade. Ela revelou que espaço e tempo são maleáveis, tecidos dinâmicos que respondem à presença da matéria e da energia. Essa ideia mudou a forma como interpretamos tudo ao nosso redor, do movimento dos planetas à evolução do universo. Mais do que uma teoria, a relatividade geral é um convite à contemplação da beleza e da complexidade do cosmos. Em cada equação, há uma janela para a ordem elegante que governa as estrelas, os buracos negros e até o próprio tempo. O legado de Einstein vai além dos livros e laboratórios. Ele vive em cada olhar curioso direcionado ao céu. O impacto filosófico da relatividade geral desafia nossos conceitos mais profundos: o que é o tempo? O que é o espaço? Nunca mais pensamos em eventos como absolutos. Tudo depende do observador, do movimento, do campo gravitacional. O universo tornou-se mais flexível, mais misterioso e, ao mesmo tempo, mais conectado. A beleza da relatividade geral está no fato de que ela une o extraordinário ao cotidiano, o infinito ao instante presente.
Olhar para o universo através dessa teoria é como apreciar uma obra de arte, e há sempre mais do que os olhos podem ver. Da dança dos planetas ao colapso de estrelas, tudo obedece às mesmas leis fundamentais, belas em sua simplicidade. Essa elegância inspirou gerações de cientistas, filósofos, artistas e sonhadores. A relatividade geral nos presenteou com maravilhas, buracos negros, ondas gravitacionais, horizontes de eventos. Esses fenômenos, antes apenas frutos da imaginação, hoje são objetos de estudo e admiração. A busca pelo entendimento do universo é, em essência, uma busca pela nossa própria identidade cósmica. Einstein, com sua mente inquieta e criativa, mostrou que a curiosidade é a força motriz do progresso humano. O legado deixado por sua teoria é uma herança compartilhada por toda a humanidade. A cada nova descoberta, lembramos que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. A relatividade geral nos leva a enxergar o universo como um poema em movimento, escrito em linhas de luz e gravidade. Sua beleza reside não apenas em suas previsões, mas na maneira como nos permite sonhar. O universo, antes rígido e mecânico, tornou-se vivo, pulsante, cheio de possibilidades. Einstein costumava dizer: o mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Esse mistério, essa harmonia entre o pensamento humano e as leis naturais, é fonte de profunda admiração. A cada avanço, novas perguntas surgem, e a beleza do universo revela-se ainda mais rica. O legado de Einstein não é apenas científico, é um chamado à imaginação, à humildade e ao espanto diante do desconhecido. Em cada canto do universo, do átomo mais simples à galáxia mais distante, a relatividade geral ecoa como uma sinfonia silenciosa. Que possamos continuar a explorar, a questionar e a nos maravilhar com a vastidão que nos cerca. O universo é um convite constante à descoberta. E, enquanto olhamos para cima, vemos refletido o brilho da nossa própria curiosidade. Ao longo desta jornada, viajamos por conceitos profundos e paisagens cósmicas, explorando o tecido invisível que sustenta todo o universo. A relatividade geral nos mostrou que o espaço e o tempo não são apenas cenários, mas protagonistas ativos na dança cósmica. Cada estrela, cada planeta, cada átomo, deforma e influencia esse tecido, conectando tudo em uma rede sutil e misteriosa. A beleza da relatividade geral está em sua simplicidade elegante, e a massa e a energia dizem ao espaço-tempo como se curvar, o espaço-tempo diz à matéria como se mover. Essa visão transformou para sempre nossa compreensão da gravidade, deixando para trás a ideia de uma força invisível e abraçando a geometria do universo. Ao contemplarmos essa nova perspectiva, somos convidados a sentir humildade diante da grandiosidade do cosmos. A relatividade geral não apenas explicou fenômenos misteriosos, como a órbita de Mercúrio ou a deflexão da luz, mas também abriu portas para novas perguntas. Hoje, sabemos que buracos negros existem, que ondas gravitacionais percorrem o universo, e que o próprio espaço está em expansão acelerada. Mas o mistério permanece: o que é a energia escura? Como unir a relatividade geral à mecânica quântica? O que acontece no coração de uma singularidade? As perguntas sem resposta são a centelha que mantém viva a chama da ciência. A relatividade geral nos lembra que todo conhecimento é provisório, e que cada descoberta nos aproxima ainda mais do desconhecido. Olhar para o céu é, ao mesmo tempo, um ato de contemplação e de investigação.
O espaço-tempo não é apenas um conceito matemático, é o palco de todas as nossas histórias, sonhos e descobertas. Quando você olha para o céu, está olhando para o passado. A luz das estrelas viaja por anos, séculos, até alcançar seus olhos. Somos viajantes do tempo, navegando pelo universo em um planeta que orbita uma estrela comum, mas em um cosmos extraordinário. O entendimento do tecido do cosmos é uma aventura que une física, matemática, filosofia e poesia. De Einstein aos dias de hoje, a busca por compreender a gravidade nos mostrou que o universo é muito mais estranho e fascinante do que jamais imaginamos. Cada avanço é fruto da curiosidade, da observação e da vontade de ir além das respostas fáceis. A relatividade geral é um convite para todos nós: olhe para cima, pergunte, contemple e nunca perca a capacidade de se maravilhar. A cada noite estrelada, o tecido do cosmos nos envolve em silêncio, sussurrando os segredos do espaço e do tempo. Que possamos sempre olhar para o universo com a mesma admiração de uma criança diante do desconhecido. O entendimento do espaço-tempo nos mostra que somos parte de algo muito maior, uma história escrita em bilhões de anos-luz. Mesmo em nossa rotina, carregamos a influência desse tecido invisível, que regula o tempo, a gravidade e até mesmo nossos passos. A ciência é uma ponte entre o que sabemos e o que ainda podemos descobrir. Cada descoberta é uma nova janela aberta para o desconhecido, uma oportunidade de expandir nossa visão e nossa imaginação. A relatividade geral é, acima de tudo, um lembrete de que o universo é nosso lar, e compreendê-lo é um gesto de respeito pela própria existência. O mistério do cosmos está sempre ao nosso alcance, basta olhar para cima e deixar-se levar pela curiosidade. Que esta jornada inspire você a buscar, questionar e contemplar o universo com olhos renovados. O espaço-tempo pulsa, vibra e se curva, convidando-nos a desvendar seus segredos, com paciência, fascínio e humildade. Obrigado por nos acompanhar nesta contemplação do tecido do cosmos. Que a curiosidade seja sempre sua maior bússola. Até breve.